Bom dia! Bom dia! A nossa aula já vai começar! Vamos lá, crianças! Olá, minhas crianças, muito bom dia! Vamos lá para as nossas atividades de hoje, quinta-feira. Hoje estudaremos as disciplinas de História e Geografia. E vamos estar fazendo uma retomada, algumas atividades de revisão, para que a gente possa dar continuidade e que vocês estejam entendendo tudo bem direitinho. Eu gostaria de pedir que vocês peguem aí o livro de Geografia. Vamos lá conferir o que é que a gente já aprendeu até agora em Geografia. Nós começamos a unidade 1, intitulada O Território Brasileiro, e olha o que é que a gente já estudou nessa unidade. A gente já estudou a localização do território brasileiro no planeta Terra. A gente viu quais são as Américas. Observem aí na página 10. Revejam aí essa atividade que a gente já fez lá na página 10 e na página 11. Estudamos os continentes, os oceanos do nosso planeta. A gente viu que o nosso país, o Brasil, ele está no continente americano. Vocês devem ter respondido todas essas atividades aí. E aí a gente viu um pouquinho sobre o continente americano. O continente americano é dividido em três, né? A América do Norte, lá em cima, América Central e América do Sul. Onde é que fica o nosso país? O nosso país, Brasil, fica em um dos países que compõem a América do Sul, e a gente estudou isso aí na página 14. Revejam aí, se vocês fizeram essa atividade aí direitinho, quais são os países sul-americanos que fazem fronteira com o Brasil, que não fazem fronteira com o Brasil. Vocês devem ter respondido Chile, Equador. O nome dos 4 países que fazem fronteira com o nosso país Brasil na América do Sul, vocês devem ter respondido Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela. E vocês devem também ter respondido aí esse quesito 8, que perguntava assim: se vocês fossem fazer uma viagem do Brasil para o Chile, para chegar ao seu destino, você poderia passar apenas por um país da América do Sul. Por quais países você poderá passar? Então, do Brasil indo para o Chile, observem aí, localize aí, do Brasil para o Chile, aí no mapa da América do Sul político, que vocês podem ter passado pela Bolívia, chegaria no Chile, poderia passar somente no Peru e chegaria no Chile, ou então vocês poderiam passar somente pela Argentina e chegaria no Chile, que é um país que não faz fronteira com o nosso país, ok? Então, em Geografia, a gente estudou até a página 14. Amanhã, na próxima aula, Tia Vanusa vai dar continuidade, revisando ainda em Geografia essas páginas de 15 a 17, tá ok? Aí hoje a gente vai estudar mais um pouco na disciplina de História. Lá em História, vocês novamente abram o livro de História lá no início da nossa unidade. Vamos retomar tudo que a gente já estudou em História. A gente já estudou nessa unidade 1 os primeiros grupos humanos. E o que é que a gente estudou nessa unidade? A gente já viu um pouquinho sobre o estudo da nossa história. A gente viu que o tempo ele vai passando por mudanças. E essas mudanças e esses acontecimentos, eles podem ser de longa, de média ou de curta duração. A gente já estudou isso. A gente fala um pouquinho sobre a importância das fontes históricas. Qual é a importância das fontes históricas? E aí a gente viu aí no nosso livro de História, na página 12, que existem as fontes materiais e imateriais. E aí a gente viu que essas fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais e somente orais. Vocês estudaram isso aí. Estudamos um pouquinho sobre a preservação dessas fontes documentais, o tempo na história, e essa parte aí foi bem interessante. A gente viu a questão da linha do tempo e a importância dos acontecimentos, cada fato que foi acontecendo ao longo da história, né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os períodos históricos. Tia Vanusa gostaria que vocês parassem aí na página 18 do nosso livro de História. Vocês vão fazer uma leitura desse texto da página 18. Observem aí nessa página 18 que os historiadores eles pegaram alguns fatos, alguns acontecimentos da história
Percebam aí que esses períodos históricos, eles foram marcados pelos historiadores de acordo com os fatos, os acontecimentos que aconteceram em cada período da história. Por exemplo, aí na pré-história, vocês vão ver que o que marcou esse período da pré-história foi o surgimento dos primeiros povos, dos antepassados, dos primeiros seres vivos que surgiram lá há 4 milhões de anos atrás, até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, o período que marcou os primeiros registros escritos, a invenção da escrita, foi o que marcou esse período aí da pré-história. Aí fomos lá para a antiguidade, observem aí, façam a leitura direitinho. E esse período aí da antiguidade, os historiadores marcaram de 4.000 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo, que foi a época exatamente do enfraquecimento, da queda do Império Romano. Então, esse fato, esse acontecimento histórico foi um marco para que os historiadores marcassem esse período aí da antiguidade. Então, na antiguidade foi o marco, o acontecimento foi exatamente a queda do Império Romano lá no Ocidente. A Idade Média, que foi exatamente do ano 476 a 1476, o que é que marcou esse período aí da Idade Média? Então aí vocês vão observar que foi um período de forte influência da religião cristã. A economia passou a ser baseada na agricultura, no servilismo dos camponeses, dos senhores feudais que eram os donos das terras. Então, nesse período aí da Idade Média, também aconteceram todos esses fatos aí. E aí também um fato que marcou esse período foi também a queda do Império Romano no Oriente. Aí vem a Idade Moderna. Qual foi esse período da Idade Moderna? De 1473 a 1789, que foi o ano da Revolução Francesa, do enfraquecimento do regime monárquico na França. Todos esses fatos, todos esses acontecimentos marcaram esse período da Idade Moderna. O que é que aconteceu mais nesse período da Idade Moderna? Vocês vão ver aí no livro didático de vocês que houve uma grande expansão da Europa para diferentes partes do mundo, como na Ásia, na África e na América, em busca de novos produtos para a comercialização. Esses foram marcos, foram acontecimentos que marcaram essa idade moderna. E também a idade contemporânea. O que é que marcou a idade contemporânea? Que foi do período de 1789 até os dias atuais. Hoje a gente vive nesse período da idade contemporânea. O que é que marcou? A industrialização na Europa, as manufaturas e fábricas começaram a se expandir, se utilizar de novos recursos para aumentar a sua produção. Grande parte da população começou a deixar o campo e passou a viver nas grandes cidades. Começou a surgir, na verdade, as grandes metrópoles a partir daí. Muitos países europeus estabeleceram novas colônias, exploraram novos lugares na Ásia, na África, e aí também o surgimento da indústria. Então, tudo isso foram marcos, acontecimentos da idade contemporânea. Então, os historiadores, eles pegaram o tempo, cortaram em pedaços, viram quais foram os fatos, os principais acontecimentos de cada período da história, e para cada fato, para cada acontecimento, ele marcou uma idade, desde a pré-história, a antiguidade, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Então vocês vão estudar um pouquinho sobre esses períodos históricos aí na página 18 do livro didático de vocês. A história da humanidade foi dividida em 5 partes. A primeira delas é a pré-história, que começou há aproximadamente 4 milhões de anos com o surgimento dos primeiros homens. Segundo as pesquisas arqueológicas, a vida humana surgiu no planeta há cerca de 4 milhões de anos. Esse período, anterior à escrita, recebeu por convenção o nome de pré-história, que significa antes da história, mas não deve ser entendido como um período sem uma história. Os homens viviam da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Moravam em cavernas e uma de suas grandes descobertas foi o fogo.
O segundo período foi a Idade Antiga. Foi da invenção da escrita aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. É considerado o primeiro período da história escrita, quando surgiram as primeiras grandes cidades e civilizações: a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma. A escrita e os calendários foram desenvolvidos nesse período. A Idade Média, também conhecida como o Sono dos Mil Anos, teve início em 476 d.C. e término em 1453, quando Constantinopla foi invadida pelos turcos. A Idade Média caracterizou-se pelo predomínio da vida rural. Era controlada pela Igreja Católica e pela nobreza. Na segunda metade desse período, ocorreu grande desenvolvimento cultural que nos influencia até hoje. A Idade Moderna foi de 1453 até 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa. Esse é o período das grandes navegações. As grandes navegações, o crescimento do comércio e o renascimento cultural foram eventos marcantes no final da Idade Média e dos primeiros séculos da Idade Moderna, que é conhecida também por grandes mudanças no pensamento humano e religioso. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu nesse período. A Idade Contemporânea é o que vivemos nos dias atuais, e começou em 1789. A Idade Contemporânea teve como ponto de início a Revolução Francesa, que durou vários anos e transformou não só a sociedade da França, mas todo o mundo. A era em que vivemos tornou-se a era dos grandes avanços tecnológicos e sociais, e também de grandes conflitos mundiais. E vocês vão fazer essas atividades aí que está na página 19. Tá ok, meus amores? Então essa é a nossa atividade de hoje. Vocês vão rever tudo que a gente estudou em geografia. Observem lá, revejam, façam as leituras novamente lá do livro didático para ficar todos ok, espertos. Em história, novamente, vocês vão rever tudo isso aí que a gente estudou até a página 18. Faz a leitura de todo esse texto aí da página 18, falando sobre os períodos históricos, e responde essa atividade ali da página 19, essa é a nossa atividade de hoje, tá ok, meus amores? História e geografia. Feliz dia, alegria, alegria. Tchau, tchau, até amanhã.